Sim, fazem 2 semanas que eu não posto vídeo. E sim, talvez você tenha razão em me cobrar sobre isso, mas eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai te mostrar um olhar diferente sobre esse meu atraso. Vem comigo porque hoje a gente vai conversar um pouco sobre cansaço, excesso e produtividade. E enquanto isso, eu vou terminar um projeto que eu comecei essa semana e que eu preciso terminar para me sentir em paz interior e para realinhamento de muitas questões. Me acompanha também. Para ser sincera, a gravação desse vídeo não veio especificamente somente do tema em si, por mais relevante que ele seja sozinho. Um dos livros que eu mais admiro, escrito pela autora Ana Cláudia Quintana Arantes, se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E uma das coisas principais desse livro, quando eu fui ler, foi a minha grande quebra de expectativa sobre o que a autora iria de fato trazer. Eu esperava um livro que falasse sobre luto e morte, e de fato, ele fala sobre isso. Mas uma das primeiras coisas que ela levanta no livro não é só sobre como morremos, mas sobre como nós vamos viver. Então, em determinado momento, bem na introdução de tudo que ela traz em seguida, ela vai falar sobre como hoje em dia nós vivemos muito achando que grandes sacrifícios pessoais são méritos e o quanto isso faz mal. Por exemplo, ela diz que hoje em dia as pessoas se sentem cada vez melhores em se deixar de lado em prol de ser mais. Ela cita, por exemplo, frases como: hoje eu nem almocei de tanto que eu trabalhei. Hoje eu não tive tempo de fazer nada, nem de tomar banho direito. Eu tomei um banho de 5 minutos e voltei pro trabalho. E ela fala sobre o quanto isso não deveria ser mérito e o quanto a gente acha que é, né? E ela diz especificamente sobre o que a gente espera receber disso. Então ela diz: quando você ouve isso de uma pessoa, você bate palma pra ela? Quando você diz isso para as outras pessoas, você espera que as pessoas te aplaudam pelo que você está dizendo? Olha, gente, hoje eu não tive tempo de cuidar de mim mesma. Muito bem. E pensando nisso, quando eu li essa parte do livro, eu fiquei muito reflexiva e fui buscar conteúdos que falassem sobre isso. E é impossível a gente não achar a cultura da produtividade dentro desse aspecto. Por isso hoje a gente vai debater um pouco sobre alguns autores que falam sobre isso. Porque acredite, eu não achei um ou dois, mas vários autores que falam sobre esse assunto, que é, querendo ou não, uma grande questão da contemporaneidade, do século XXI, não é mesmo? Que momento belo para viver a vida. O primeiro autor que vai falar bastante sobre essa questão da produtividade escreveu A Sociedade do Cansaço, ou, em inglês, The Burnout Society, ou seja, a Sociedade do Burnout, que é uma psicopatologia que também nós vamos ver daqui para frente. E em sua obra, que foi publicada em 2010, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han vai falar sobre como hoje em dia, e de maneira resumida, como hoje em dia as pessoas elas são impulsionadas por uma grande positividade. Ele fala que na sociedade passada as pessoas eram muito influenciadas pelo que não fazer, essa questão de patrão, funcionário, chefe e subordinado eram muito visíveis e muito reais. E hoje em dia não é muito assim. Han vai trazer para nós muito diálogo com um outro filósofo famoso, que é o Foucault, porque Michael Foucault traz que a sociedade antigamente era baseada num esquema de disciplina que se baseava no olhar do outro. Então escolas, prisões, empresas eram sempre baseadas no quanto o outro te via produzir e no quanto você era produtivo para o outro. Mas aí Byung-Chul Han vai dizer que essa sociedade já não existe mais, porque nós criamos um conceito muito positivo em relação a nós mesmos. Ou seja, ao invés de atualmente nós sermos proibidos de viver ou fazer, a gente é influenciado a acreditar que nós somos muito capazes de fazer e produzir muito mais. Han vai trazer também essa grande questão que tem se aumentado depois dos anos 2000, que é o motivacional.
né, que são livros, que são falas, contextos, essa cultura de que você é capaz, você pode. Ele fala dessa violência positivista que é a gente viver acreditando sobre o quanto que a gente pode e o quanto a gente precisa poder. E o quanto isso é violento porque a gente não acaba percebendo que nós baseamos não mais no olhar do outro para produzir, mas no nosso próprio olhar de nós mesmos. E se a gente se olha com todo esse positivismo, a gente passa a acreditar que a gente de fato consegue muito mais do que a gente deveria pensar que consegue. E eu adoro falar de coisas que na nossa sociedade são facilmente percebidas, porque é muito simples você pensar e lembrar da última vez que você ouviu algo como seja você dono de si, ou autônomo, ou patrão de si mesmo. A gente acabou perdendo essa linha muito clara de divisão entre quem produz e quem cobra, e acabou colocando tudo numa pessoa só, que infelizmente somos nós mesmos. Não é à toa que a gente se compara o tempo todo com pessoas que parecem muito mais produtivas que a gente. E com o passar do tempo, essa positividade, ela influencia muito mais toxicamente do que de uma maneira boa. Hoje em dia, você falar que você lê um livro tem muito mais peso do que você falar que você foi sair com os amigos para beber um chopp, uma cerveja, uma Coca-Cola ou qualquer coisa desse sentido. E o lazer também se tornou uma forma de desempenho produtivo. Muitos comentários hoje em dia na internet, e muitas pessoas que falam isso de forma em piada, se referem claramente a não gostar de fazer alguma coisa quando a pessoa não é boa de primeira naquela coisa. Eu abandonando um hobby que comecei há 30 segundos porque não fui bom de primeira. Porque a nossa cultura da produtividade que está inserida em nós, que vivemos nesse século, é sobre isso. É sobre você precisar produzir em todos os momentos, porque você é capaz disso. E porque esse positivismo te influencia a pensar somente nesse lado. E a gente exclui todo o restante e todo o descanso que nós poderíamos ter, toda a mediocridade que nós poderíamos usufruir em nós mesmos, ela acaba sendo apagada para colocar num lugar um eu produtivo o tempo todo que não tem tempo para isso. E Han vai falar sobre como que isso não é alcançável, sobre como criar um eu inalcançável dentro de nós não é legal. Esse eu inalcançável que vai servir de modelo para que a gente seja mais produtivo vai ser muito tóxico a nós mesmos e a gente deveria encontrar um equilíbrio nisso. Outro fator da obra sobre a sociedade do cansaço é sobre como as patologias mudam de um século ao outro. Han vai falar que no século passado, grande parte das patologias que a gente tinha no nosso mundo, eram infecções virais, bacterianas, enfim, esse sentido físico mesmo. Agora, o século XXI está repleto de patologias que vêm de questões psicológicas e emocionais. Até porque, antigamente, a cultura da produtividade, ela tinha meios diferentes de acontecer. Aí, um outro autor que vai falar sobre isso é o Jonathan Crary. O Jonathan tem uma obra que se chama 24/7. E vai falar basicamente sobre isso, sobre a gente estar 24 horas por dia durante 7 dias da semana, extremamente ocupados e mergulhados em produtividade. E, para teoria máxima dele, ele vai usar muito do capitalismo. Então, ele vai argumentar que o capitalismo, ele deixa, em algum momento, de usar apenas o tempo de trabalho dos indivíduos. E ele vai precisar fazer esse monopólio de todo o restante do tempo que essa pessoa tenha disponível fora do seu ambiente de trabalho. Porque ele precisa continuar acontecendo. E isso me recorda muito sobre uma questão que foi levantada há um tempo atrás também nas redes sociais, em relação à disponibilidade. Ele vai dizer que nessa sociedade do 24/7 sempre vai aparecer alguma demanda que a gente precise resolver, independente de onde você se encontre, e não apenas o seu ambiente fixo de trabalho. Exemplos disso é, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp, ele é um meio de comunicação que veio para facilitar
a comunicação entre pessoas de diferentes lugares de uma forma mais prática, mais rápida. Tem chamada de vídeo, tem chamada de voz, tem áudio. Mas o que acontece? Quando um aplicativo se torna de muito fácil acesso, a gente se sente na obrigação o tempo todo de fato estar disponível. Isso levantou uma discussão nas redes um tempo atrás sobre não é porque eu estou online no WhatsApp que eu preciso te responder e que eu posso te responder naquele momento. Muitas empresas têm um WhatsApp específico para a empresa, o que precisou acontecer pelo que se passa no século XXI em decorrência de não ter acontecido antes. E a cultura ela é uma coisa muito enraizada quando, se você manda uma mensagem no WhatsApp e alguém não te responde no momento, você também não vai pensar que a pessoa pode estar fazendo outras coisas e vai se ofender com aquilo, porque na nossa cabeça, se nós estamos sempre disponíveis, então talvez o outro também precise estar. Outro exemplo sobre o que o Jonathan vai falar dessa questão da produtividade em todos os aspectos da nossa vida, que entra muito na questão de lazer, como a gente já falou nesse vídeo, é em tudo, em tudo. Você já bebeu água o suficiente? Tem aplicativo para monitoração de água, tem despertador para você acompanhar, atividade física, alimentação. É uma cobrança excessiva de todos os lados. De todos os lados, como se o nosso dia tivesse muito mais do que 24 horas pra gente conseguir conciliar tudo isso. Inclusive, uma outra coisa que o Jonathan vai falar é que o sono é uma das únicas, se não a única coisa atualmente, que não dá lucro. No sentido literal de dormir. Então, o que a gente tem? Uma cultura de pessoas que não vê problema em reduzir horas de sono em prol de fazer mais coisas enquanto estão acordadas. Já que durante o sono, durante a noite, quando nós dormimos, ou durante o dia, nós não produzimos. E é o único momento do dia onde nós não produzimos, onde nós não estamos em contato com mídias, com produtividade, com lazer cobrado e qualquer outro tipo de questão. E ele fala ainda que, por enquanto, porque se for percebermos de fato, a indústria capital, o capitalismo em si, já monopolizou muitas questões de sono também. Então, a venda de colchões melhores, a venda de travesseiros melhores, a venda de gominhas que geram os hormônios necessários para uma ótima noite de sono, melatonina e esse tipo de questão. E isso é muito complicado, porque mesmo que você não esteja produzindo de fato naquele momento, por essa cultura enraizada e essa questão toda de produtividade de 24/7, mesmo que você não tenha em mãos construtivamente, concreto, construções, a nossa mente não vai parar. E a gente tem um psicológico extremamente fadigado. E aí vem uma outra questão, que é a fala muito comum hoje de pessoas que dormem e não descansam. Por quê? Você dormiu e você não produziu, e você já acorda até se sentindo culpado por isso, porque dentro da nossa cultura é o que é esperado que você faça, produza o tempo todo. Então, quando você acorda, você não descansou de toda essa pressão que você passa. Você teve o tempo necessário e fisiológico para o seu corpo, e às vezes nem foi o tempo necessário, como a gente já falou sobre a redução de carga horária de sono em prol de outros compromissos, e você não descansa o seu psicológico. Por isso, quando o Han falar a sociedade do cansaço, é a esse cansaço que ele vai se referir. O burnout, ele é um esgotamento emocional em decorrência de demandas que a gente já não tem mais como enfrentar, que o nosso psicológico já não tem mais armas ou qualquer tipo de defesa contra. A gente já não suporta mais ter a cabeça o tempo todo cheia de cobranças que nós mesmos nos colocamos. Dentro do que nós conversamos, a gente vai ter Byung-Chul Han, que vai falar sobre essa sociedade que mudou as formas de funcionamento em relação ao século passado e como hoje em dia existe uma cobrança diferente, e o Jonathan Crary para falar que o nosso problema atual nem é trabalhar demais, nem é se dedicar nas horas de trabalho, mas é como o trabalho está sendo expandido para outras áreas e de como nós não temos mais momentos onde não precisamos ser produtivos relacionados a outros momentos de vida, como o social e lazer. Dentro desse pensamento do Jonathan de que a nossa questão não é simplesmente trabalhar demais, a gente vai ter o sociólogo alemão Hartmut Rosa para falar sobre a aceleração social. Hartmut levanta uma tese muito simples. Se a tecnologia veio para ser mais prática, nos poupar tempo de trabalhos gerais, entre outros, por que quanto mais tecnologia a gente tem, menos tempo a gente tem livre?
se essa era a grande meta que a tecnologia oferecia. Justamente pela cultura da produtividade, porque não importa o quanto nós fazemos, importa o quanto nós nos autoexploramos para produzir cada vez mais. Se eu me vejo com todo esse desempenho, então ótimo que eu não tenho mais tanto trabalho para a realização de algumas coisas, vou usar esse tempo para fazer outras, e não necessariamente para viver uma vida mais tranquila. Por exemplo, Harmut vai falar sobre aceleração em algumas escalas da nossa sociedade. Uma delas, a comunicação. De novo, trazendo essa questão do WhatsApp, mas não somente, como também do e-mail e qualquer outra fonte de contato que seja mais prático do que, por exemplo, as cartas, que levavam muito tempo para chegar no destinatário, muito tempo para serem respondidas, e muitas vezes você nem sabia se aquela resposta ia chegar, porque você não sabia se a pessoa tinha tido acesso à sua carta, porque o funcionamento era diferente na sociedade. Ele vai falar também sobre as mudanças sociais, e de quanto as mudanças sociais também estão muito aceleradas atualmente. A gente falou um pouco no vídeo sobre o paradoxo da escolha, de como hoje em dia a gente vive numa modernidade muito líquida. E ele vai ver isso nas mudanças sociais também. Então, Harmut ele vai falar que hoje em dia a produtividade ela escalonou de uma forma que profissões surgem e desaparecem, e muitas coisas surgem e desaparecem o tempo todo porque a gente faz com que isso aconteça em busca de sempre produzir mais. Mas provavelmente o tipo de aceleração mais complicada de lidar, de que o Harmut vai tratar, é sobre a aceleração da vida cotidiana. Então, por exemplo, a gente não tem mais aquele tempo de almoço para desfrutar da comida, do alimento, de sentir o gosto dos alimentos. A gente vai sempre almoçar enquanto responde coisas, a gente vai sempre buscar jantar com o computador aberto, a gente vai buscar estar com os amigos, mas sempre ligado no WhatsApp para caso surja alguma demanda, e o quanto isso é prejudicial. E vem se escalonando de uma forma que talvez a gente nem tenha tanta percepção. A criação de assistir vídeos em 2 vezes, áudios em 2 vezes, isso tudo extremamente ligado a dar mais tempo e mais praticidade, quando na verdade só continua influenciando que a gente tenha cada vez mais coisas para fazer e cada vez pareça que o nosso tempo está sendo reduzido. O que nos leva a um conceito descrito pelo Harmut como o paradoxo do tempo. Porque quanto mais tempo nós temos, menos tempo nós realmente temos. Quando antigamente as pessoas tiravam o dia para ir lá no banco, resolver questão de extratos e depósitos, pensando hoje que existe o Pix, as pessoas poderiam dizer, nossa, então o que antes eu levava um dia para fazer, eu posso levar minutos. Mas a questão é que a sua demanda daquele dia envolvia ficar parado na fila e automaticamente dar uma olhada no mundo ao seu redor, conversar com as atendentes, que é outro ser humano, então ter essa troca de diálogo e olho no olho mesmo. E hoje em dia não, você faz isso em questão de minutos e você perde todo esse restante, todo esse contexto temporal e de você dar uma olhada na sua vida mesmo. E isso nos causa uma sensação de urgência extrema, de como se a gente nunca tivesse feito tudo, de como se a gente sempre estivesse deixando alguma coisa para trás. A gente se cobra o tempo todo, e aí acho que essa questão da positividade faz muito sentido, porque o tempo todo a gente imagina que a gente podia estar fazendo mais. E é aí que surge, nesse momento de sempre achar que estamos atrasados em relação a algo, a culpa. A culpa quando vem o descanso. Isso é muito comum, muitas pessoas se sentem culpadas quando não estudam o suficiente, quando não produzem o suficiente e deixam de aproveitar momentos de lazer e de descansar o psicológico para se sentirem culpadas por estarem fazendo isso. Porque, como eu disse, a cultura é uma coisa extremamente forte, enraizada e que vai te fazer pensar sobre si de uma forma coletiva e de um jeito que nós não aprendemos exatamente como funciona. A gente só sabe que funciona dessa forma e nunca questiona de onde veio exatamente. Uma outra questão que o Harmut vai levantar dentro dessa sociedade da aceleração, dentro da aceleração da vida cotidiana, é o grande risco que as pessoas correm de alienação. A alienação que a gente entende por não ter a sua opinião própria, não ter a sua própria percepção sobre as coisas.
Com essa vida sempre muito corrida, você vê uma pessoa dando uma opinião sobre alguma coisa e para você tá ótimo, porque você não tem tempo de ir atrás de estudar aquilo de fato para opinar verdadeiramente dentro dos seus conceitos, porque você não tem tempo nem de criar os seus próprios conceitos. E o quanto você ir sendo alienado por opiniões de outros, vivências e etc., é perigoso. Não somente a questão de alienação, mas a questão de viver por aparências. Poxa, tirei 10 fotos no lugar, olha que passeio produtivo. Mas será que você viu os 10 lugares das fotos que você tirou, reparou verdadeiramente, se sentiu ligado àquele lugar por poucos minutos que fosse? Porém, Harmut não veio apenas para falar necessariamente sobre o problema. Ele também vai propor uma solução. Ele fala sobre a ressonância, que é ressoar para dentro novamente, dar uma olhadinha do lado de dentro do nosso interior, do nosso ser. E como a gente faria isso? Em uma conversa com um amigo, em uma leitura de um livro, onde você está imerso somente naquele universo, sem pensar em quantidade de páginas que você precisa ler, ter algum hobby que para você seja prazeroso, sem precisar que seja obrigatoriamente perfeito e produtivo, o contato com a natureza. Parece que não, mas colocar o pé na grama, sentir essa textura de areia, de grama, de água, faz uma diferença muito grande pra gente. Por isso, inclusive, que o número de psicólogos necessários no mundo vem aumentando, porque como as pessoas já não têm mais essas experiências de conversas normais, o fato de você ter alguém para conversar, não necessariamente para falar sobre grandes questões do comportamento humano, se torna muito interessante somente para desabafos que você poderia ter com amigos se você tivesse tempo para encontrar com eles. Os 3 autores até o momento falaram então sobre como os processos da sociedade contemporânea acontecem, os resultados, resoluções e as análises que eles têm do geral sobre isso. E claro, de forma muito resumida, até porque as obras são atuais. Por exemplo, Byung-Chul Han publicou o seu livro em 2010. Nós já estamos no ano de 2026. E pensar no quanto o mundo mudou de 2010 a 2026 e o quanto a violência positiva que ele cita aumentou, se não triplicou de tamanho, é muito doido. A gente precisa começar a ter as nossas próprias percepções justamente para, como o Harmut diz, a gente não se alienar e pensar que está tudo bem. Porque é isso que o Jonathan Craig também vai trazer. O capitalismo, ele faz com que a gente pense que se o esforço é seu e a sua vontade, então não há um culpado por isso. Se é você que se esforça porque você sabe que você é capaz, então o mérito e a responsabilidade disso também são seus. Não existe alguém que precise te parar por isso, porque não está errado, até porque é uma vontade nossa. Como se os seres humanos não tivessem que ir contra as próprias vontades. Que era uma dificuldade no mercado de trabalho quando existia muito clara a delimitação de quem era o patrão e funcionário, porque o funcionário, sabendo ele do seu próprio local, sabia também as suas limitações de responsabilidade e do quanto não vale a pena se esforçar muito por umas outras questões. Agora, quando você acha que você é muito mais do que talvez você de fato seja, você se cobra muito mais por isso também, quando às vezes talvez não seja necessário. Agora, o que eu acho de mais preocupante em toda essa questão é justamente uma questão já levantada aqui no vídeo, que é sobre quando o descansar vem com culpa. Quando a gente associa muito o nosso valor de pessoa por aquilo que nós produzimos. E isso é muito real, principalmente nos nossos hobbies, porque a gente se culpa até quando a gente não consegue fazer coisas que nós gostamos de fazer. Até quando a gente deixa coisas que poderiam ser feitas no outro dia para o outro dia. Associar o nosso produtivo ao nosso valor pessoal é uma das piores coisas que a gente poderia fazer e uma das coisas que nós mais fazemos, na verdade. E volto a dizer, não necessariamente porque somos pessoas ruins ou porque somos pessoas que não temos noção do que estamos fazendo, mas porque isso é uma cultura. E a cultura precisa ser analisada em qualquer contexto que o ser humano esteja inserido. A grande questão é que essa cultura da produtividade, ela está inserida atualmente
em muitos contextos e praticamente no mundo todo. É diferente de uma cultura regional, onde a questão é a alimentação, ou a linguagem, ou o sotaque. A gente está falando de uma cultura muito maior que cada vez mais vai tender a crescer. E é por isso que a gente precisa analisar desde o momento. A cultura do coaching motivacional, ela vem sim se expandindo cada vez mais e nós temos cada vez mais pessoas mergulhadas em um mundo de falsas esperanças sobre si próprias. Eu sempre falo que a grande questão do coaching é como que a vida não é uma receita de bolo e como é maléfico para você se imaginar nesse eu ideal que você vai alcançar com força de vontade apenas, ignorando todo o contexto fisiológico, racional, ambientação, produtivo que você vive. Eu não consigo imaginar como as pessoas, principalmente nesses contextos motivacionais, conseguem olhar para as diferentes realidades que nós vivemos no nosso mundo contemporâneo e dizer que todas as pessoas vão chegar lá. Isso entra muito no mito da meritocracia, que já foi discutido por outros autores e que não é o foco do vídeo aqui, mas que eu deixo uma nota de rodapé para a citação porque merece ser falado. Agora, finalmente, chegamos no ponto do vídeo que eu também gostaria de falar, que é sobre mais um autor, Domenico de Masi, ou alguma coisa parecida como se pronuncia o nome dele. Ele é um sociólogo italiano. Agora, por que a minha parte preferida? E por que trazer o De Masi somente ao final do vídeo? Porque o De Masi, diferente dos outros autores que vão falar sobre a questão de como tudo acontece, além de fazer toda essa análise da sociedade, o De Masi vai fazer uma análise sobre a criatividade humana e do quanto ela é importante dentro do mundo automatizado onde a gente vive. A gente falou um pouco sobre a questão de alienação trazida pelos outros autores, mas o De Masi ele vai trazer um ponto muito mais fundo que esse. O De Masi vai falar sobre como tudo de que a gente produz não é garantia de nada. Então ele diz que produzir não é garantia de felicidade. Tá, quando você finalmente no seu dia, que na sua cabeça tem 45 horas, conseguir fazer tudo, se alimentar de forma boa, dormir bem, trabalhar 300 horas, cumprir todas as demandas, quem te garante que você vai estar feliz? E o De Masi, trazendo o ócio criativo, vai falar sobre o quanto descansar é importante para que a gente continue produzindo. E o quanto isso vira um ciclo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que quer muito aprender a fazer uma coisa, mas não consigo fazer aquela coisa porque me sinto, de alguma forma, culpado por não estar produzindo outras coisas e não tenho criatividade para fazer o meu trabalho direito, não tenho determinação para isso e porque não tenho esse tempo de lazer. E se tirar esse tempo de lazer, o que de forma muito engraçada acontece é que a gente não consiga fazer o nosso lazer de forma regular porque se sentimos culpados por não estar produzindo. Esse ciclo sem fim que a gente acaba vivendo muitas vezes é muito problemático e o De Masi traz de como a gente deveria começar a analisar o nosso lazer também como uma responsabilidade produtiva. Deve ser visto de forma produtiva você conseguir ter descansado verdadeiramente. E é engraçado, eu acho engraçado esse conceito de que você precisa colocar na sua lista de produtividade que em algum momento dela você possa não se cobrar tanto assim. Inclusive, o que eu citei no começo do vídeo, que era sobre eu ter passado 2 semanas sem gravar vídeo, é porque sim, eu teria encontrado tempo nessas 2 semanas sem gravação de colocar algum conteúdo aqui. Mas o meu objetivo na criação desse canal era ter um lugar para que eu consiga estudar os assuntos que eu gostaria de estudar sem me pressionar a isso. Eu acho que na sociedade que a gente vive, a gente já se cobra o tempo todo de muita coisa. Eu tive uma semana muito corrida de grandes apresentações na faculdade, das quais eu precisava me preparar. E abrir mão do meu descanso, do meu ócio criativo, de me preparar para uma apresentação que necessitava que eu tivesse condições de fazer grandes pensamentos críticos e filosóficos, seria ir contra mim mesma. Eu acho incrível a forma de que muitas pessoas falam que dormir bem antes de coisas importantes faz muito bem para o ser humano, mas o quanto é difícil para a gente enxergar isso na sociedade em que a gente vive.
E pra ser sincera, eu poderia expandir esse vídeo a tantos e tantos e tantos aspectos e camadas da nossa sociedade e de questões que nós enfrentamos hoje por conta disso, porque as consequências são quilométricas. Até agora, eu só expus autores que falaram sobre isso. Por exemplo, vocês também não acham que, no mundo atual, cada vez mais jovens sentem-se cobrados de serem muito produtivos, cada vez mais novos? A gente tem um mundo de uma comparação direta de adolescentes e da famosa casa dos 20, onde, poxa vida, eu não produzi tanto quanto os outros, logo eu não tenho tanto valor quanto eles. Isso é extremamente problemático. E a gente precisa entender que, se pelo menos a minha vida eu estou vivendo de acordo com as minhas limitações, sem tentar alcançar o inalcançável, tá tudo bem também. Pensando nessa grande cultura de produtividade, eu me lembrei inclusive de uma música escrita pelo Projota que se chama Salmo 23. Em determinado momento da música, ele vai dizer o seguinte: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que é tão feia que só tem beleza. Tem gente que só pensa em chegar primeiro. Eu quero estar inteiro quando finalmente eu chegar lá. E eu acho que é exatamente isso. A gente precisa se preservar um pouco de todas as cobranças que nós mesmos colocamos em nós, porque senão, em cobranças de fora, isso se torna ainda mais difícil. Quando alguém cobra de você uma coisa que você já se cobra ao dobro, parece uma sensação de morte, realmente. Porque nessa cultura isso é muito significativo. Me empolguei na conversa, mas aguenta a mão aí que já já eu termino aqui e você já vai poder ver tudo que eu trabalhei até agora. A propósito, a título de curiosidade, sim, eu tinha outros momentos que poderia reservar para fazer a pintura deste quadro, e não necessariamente estou tentando juntar uma gravação e uma tela para ser mais produtiva. É apenas uma analogia do quanto é importante que a gente tenha coisas que nos libertem um pouco das nossas cobranças pessoais e que a gente tenha algo onde a gente não precisa se cobrar tanto estar fazendo o tempo todo da melhor forma possível. Então, eu aceito completamente a mediocridade que eu tenho nesse hobby e entendo completamente que nem sempre vou ser super boa nisso. Que é o que eu espero que, se você ainda não faça, comece a fazer o quanto antes. Eu digo isso, mas acredite, o fato de você ter chegado até aqui nesse vídeo e tirado esse tempo para refletir junto comigo já mostra o quanto você conseguiu sair um pouco dessa rotina turbulenta que a gente vive nos dias de hoje. Outra coisa, a gente poderia ainda mais falar muito sobre esse assunto, mas eu acho que o tempo de vídeo já tá bom. Mas se você quiser, dê a sua contribuição aqui nos comentários. A gente poderia falar sobre os aspectos de quem faz tudo e não faz nada exatamente, sobre a diferença entre fazer tudo e ser bom em uma única coisa, enfim, facetas do mundo humano. E tudo bem, eu sei que você estava esperando por esse momento. Esse é o resultado do nosso quadrinho. Eu acho que o personagem do Shikamaru vem muito conversar com a gente no vídeo de hoje, principalmente sobre esse tema. Quem conhece o personagem sabe, mas para quem ainda não conhece, acho que o que a gente pode resumir dos ensinamentos dele é que, tudo que eu queria era ser apenas um shinobi comum, levar uma vida comum e casar com uma garota comum, que não fosse nem tão bonita e nem tão feia, ter 2 filhos, uma menina e depois um menino. Me aposentar quando minha filha se casasse e meu filho se tornasse um ninja bem-sucedido. E passar o resto dos meus dias jogando shogi. Uma boa aposentadoria despreocupada e tranquila. E aí eu morreria de velhice antes da minha esposa. Essa era a vida que eu queria. E agora acabei me esforçando demais. É tão diferente de mim. Pra finalizar o vídeo, deixa o seu like e o seu comentário aqui, se inscreve se você quiser mais vídeos. E para as pessoas que tinham me pedido de um vídeo em relação ao filme Obsessão, que saiu recentemente, que vai falar um pouco sobre um relacionamento bem abusivo, que eu não sei nem se a gente pode nomear como relacionamento. Eu ainda não fiz esse vídeo porque, sinceramente, fiquei um pouco assim de assistir o filme. Eu sou muito fraca pra terror e qualquer coisa sobrenatural. Mas se vocês me pedirem mais,
eu vou ser obrigada a fazer, claro. Até o próximo vídeo.